Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra, onde juntos estamos estudando a Palavra de Deus. Estamos fazendo esse estudo tendo em mente encontrar respostas para 3 perguntas. O que isso quer dizer? O que significa? O que significa para mim? Estamos estudando agora o livro de Números, que possui muitas lições espirituais para aprendermos e aplicarmos em nossa vida. Quanto mais estudo as verdades contidas no livro de Números, mas eu me convenço, de que o capítulo mais impressionante desse livro é o 14. Nesse capítulo, Deus tentou provar que estava com eles várias vezes quando o povo estava andando no deserto. Deus fez milagres e tentou dar uma base para a fé deles, tentou dar fé para que o povo de Israel acreditasse que poderiam sim atravessar o Rio Jordão e invadir a terra de Canaã. Você pode perguntar, por que eles não foram do Egito direto para a terra de Canaã, logo acima de Jericó? Em vez disso, eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, desceram o Monte Sinai, depois foram para Cades Barneia e só andaram em círculos durante 40 anos. No primeiro capítulo de Deuteronômio está escrito que levaria apenas 11 dias para ir direto do Egito para Canaã. 11 dias! Por que eles não fizeram isso? Não era só uma questão de sair marchando de um ponto a outro. Outros povos bem hostis ocupavam a terra de Canaã. Eles precisariam de muita coragem para obedecer a ordem de invadir a terra de Canaã. Por isso que eles não creram, Eles não tiveram fé para invadir a terra. Deus falou 10 vezes que faria milagres espetaculares para que eles pudessem invadir aquela terra. Deus queria dar uma base de fé, para que eles tivessem sim fé suficiente para entrar na terra de Canaã. Mas eles andaram em círculos durante 40 anos. Em várias ocasiões cometeram pecados horríveis e Moisés teve que ser sacerdote e profeta. Moisés subiu o Monte Sinai como sacerdote e intercedeu por eles junto a Deus. Moisés orou, Senhor, perdoa-os, perdoa-os. Moisés era uma pessoa tão especial que Deus perdoou o povo 10 vezes. O capítulo 14 é um dos capítulos mais impressionantes da Bíblia. Mais uma vez, Moisés estava no Monte Sinai e orou. O Senhor é longânimo, grande em benevolência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e o Senhor visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. Agora, esse é o ponto impressionante dessa história. O Senhor disse, conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e que a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi com juramento a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados no recenseamento de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Não entrareis nesta terra, a respeito da qual eu jurei de nela vos fazer história, salvo Calebe e Josué. Mas a vossos filhos, os quais dizeis que seriam levados como presas, eu os introduzirei nela, e eles conhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, porém, os vossos cadáveres cairão nesse deserto, por causa das vossas infidelidades, até que vossos cadáveres se consumam no deserto. Que tristeza caiu sobre o acampamento quando Moisés transmitiu ao povo as palavras de Deus, hein? Eles se levantaram no outro dia bem cedo e começaram a caminhada para a terra prometida. Eles disseram, pecamos, subiremos ao lugar que o Senhor prometeu. Mas Moisés disse, não subais, sereis derrotados diante de vossos inimigos, porque vos desviaste do Senhor, ele não será convosco, e caireis à espada. Esse capítulo é muito impressionante por vários motivos.
ele nos ensina algo sobre nosso relacionamento com Deus. Quero deixar isso bem enfatizado. Não há aqui nenhuma referência alegórica à salvação. A aplicação alegórica referente à salvação está ilustrada quando Moisés pediu que Deus os perdoasse, e Deus diz: eu os perdoo, Moisés. Não há dúvidas quanto ao perdão. Eu os perdoo. Isso é salvação. Mas na vida cristã, na vida de fé, na vida espiritual, existe mais do que nosso perdão. Além do perdão, existe também o glorificar a Deus, servindo-o e entrando onde Ele nos manda entrar. É isso que está ilustrado aqui. A Bíblia afirma que há propósitos para a nossa salvação. Eles não cumpriram esses propósitos. O apóstolo Paulo coloca dessa forma: pela graça sois salvos, por meio da fé. De acordo com Paulo, não somos salvos por causa das nossas boas obras, mas somos salvos para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Paulo afirma que somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A terra prometida representa essa verdade de maneira alegórica. Deus é muito paciente, infinitamente paciente. Deus também é gracioso. Creio que o capítulo 14 de Números, o capítulo-chave desse livro, fala que todos nós atingimos um momento de decisão. Nesse momento, depois de muita graça e paciência, decidimos se vamos ou não fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Sou fascinado por aviões. Não entendo nada de mecânica, mas tenho fascinação pelo voo dos aviões, principalmente um Boeing 747, o Jumbo. Eu não me conformo com um avião tão grande, levantando-se da pista, enfim. Um dia atendi um piloto, conversei com o piloto de um 747. Eu me esqueci da hora conversando com ele sobre aviões e sobre o que é pilotar um deles. Ele me contou sobre a aterrissagem de um 747. Ele falou: quando você tem que aterrissar um desses aviões grandes, tem um momento que você tem que decidir pela aterrissagem. Depois que você atingiu esse ponto, não dá mais para abortar. Você tem que pousar ou então causa um acidente. Não tem escolha. O capítulo 14 está falando sobre nosso relacionamento com Deus. Mais uma vez quero enfatizar que ele não está falando sobre salvação. A salvação é baseada na graça, não em obras. Esse capítulo tem a ver com encontrar a perfeita vontade de Deus para a sua vida e o propósito para o qual ele nos criou e nos salvou. Creio que exista um ponto em que Deus mostre 10 vezes para você quem ele é. Pode ser que Deus tente umas 10 vezes fazer com que você veja a vontade dele para a sua vida e que te encoraje a fazê-la, ou seja, a fazer a vontade dele. Mas esse capítulo tão impressionante mostra que podemos chegar num ponto com Deus que ele diga: chega, já basta. No capítulo 1 de Romanos, Paulo usa uma expressão 3 vezes. Ele diz: Deus os entregou. Não quer dizer que Deus desistiu do homem. Deus nunca desiste do homem, mas acaba entregando ao que ele quer. Deus nos fez criaturas com livre escolha e Deus não vai contrariar nossa vontade. A livre escolha é sagrada para Deus. Ele nos fez com livre arbítrio. Ele fará tudo o que puder para que vejamos a sua vontade e a pratiquemos, mas ele chega a um ponto que diz: está muito bem, façam do jeito que vocês quiserem então. É isso que vocês querem? É isso que vocês vão ter. Eu vou encontrar outro que faça a minha vontade, e ele sempre encontra, né? No livro de Esther, lemos que ela foi comissionada para ser salvadora do povo judeu que estavam prestes a serem aniquilados na Medo-Pérsia. Eles buscaram Esther, que tinha se tornado rainha da Pérsia. Deus posiciona o seu povo, da mesma forma que fez com José no Egito, Daniel na Babilônia e Moisés no palácio de Faraó. Esther estava no palácio do imperador persa. Quando os judeus estiveram frente a um genocídio, eles a procuraram e disseram: Esther, interceda por nós junto ao imperador. Se alguém entrasse na presença do imperador persa sem ser convidado e ele não estendesse o cetro para essa pessoa, ela poderia ter sua cabeça decepada. Esther lembrou aos judeus esse fato. Ela disse: o rei não tem me chamado há 2 meses? O seu tio, que era um homem de Deus, respondeu: Esther, se você não livrar o povo de Deus, Deus vai livrá-lo de outra forma. O livramento virá de outro jeito. Não há dúvidas quanto a isso. Mas pode ser exatamente essa a razão de você fazer parte desse reino. Foi por isso que Deus colocou você lá. Esther é um exemplo tão bonito. Ela disse: diga a todos os judeus que orem e jejuem. Eu vou me apresentar ao rei. Se eu perecer, pereci. Ela colocou sua vida em jogo e o livramento do povo de Deus veio por meio dela. Creio que a aplicação da história de Esther seja essa. Se você não fizer a vontade de Deus, Deus não será um perdedor. Ele não precisa de você.
Ele usará outra pessoa para fazer sua obra e, de alguma forma, ela será realizada. Não pergunte, o que Deus vai fazer se eu não fizer a sua vontade? Ele vai conseguir que sua obra seja realizada, então, de um outro jeito. Ele não precisa de você, ele não precisa de ninguém. Quem sai perdendo é você, mais cedo ou mais tarde a perda virá. Se você atingir esse ponto que chamo de momento de decisão, quando fica claro para Deus que você não fará a sua vontade, Deus se afastará de você e quem vai sair perdendo é você. Então, vale a pena fazer a vontade de Deus, não? Bom, aquelas pessoas andaram no deserto durante 40 anos. Há quanto tempo você está andando no deserto? Há quanto tempo você foi salvo? Há quanto tempo Deus libertou você do Egito espiritual? Há quanto tempo Deus começou a mostrar a sua terra prometida a você? Há quanto tempo Deus tem tentado mostrar para você o que o apóstolo Paulo chama de a boa, agradável, perfeita vontade de Deus? Existe a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para cada um de nós. Quando Deus nos criou, Ele jogou fora a forma. Isso mesmo, não há ninguém como você. Esse é o plano de Deus, sim. Deus não só fez você uma pessoa única, como também tem um plano único para a sua vida. Deus quer fazer algo com você que é único e especial. Não importa quem você é ou qual seja o seu dom. Deus salva uma pessoa porque Ele tem um plano para ela. Pense no apóstolo Paulo. Deus olha para ele e vê um homem que odeia os seguidores do caminho, ou aqueles que seguem a Jesus Cristo. Saulo de Tarso está fazendo o papel do general nazista Adolf Eichmann. Na verdade, Saulo não matava os judeus, mas os prendia para que fossem deportados e executados. Esse era o seu objetivo, prendê-los para que depois fossem mortos. Seu nome causava terror nos corações dos cristãos. Deus olha para Paulo e diz, eu tenho um plano para esse homem. Sim, eu tenho um plano para ele. Então ele salva Saulo na estrada de Damasco. Deus falou com o velho Ananias e o instruiu para batizar Saulo. Ananias retrucou dizendo que Saulo era inimigo da igreja. Então Deus mostrou a Ananias qual era o seu plano para Saulo. Olha, ele levará o meu nome perante gentios, reis e os judeus. Deus sempre teve um grande plano para a vida de Saulo de Tarso, conhecido como Paulo. Por isso que o apóstolo Paulo enfatiza que devemos provar e experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus. E fazer a vontade de Deus, essa é a mensagem do livro de Números. É essa verdade que procuramos nesse livro. Olha, talvez não seja tarde demais para descobrir qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida também. Você já descobriu qual é a vontade de Deus para a sua vida? Descubra e faça a vontade de Deus. Vale a pena. Até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.